EBD em Casa. Eu sou o professor Odinan Santos e mais uma EBD está sendo realizada neste momento. É bom, mais uma vez, estar aqui reunidos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós teremos aqui a participação especial dos professores cooperador Alailson Carias e também a irmã Marta Felizardo estará ministrando esta lição para todos nós em nome de Jesus. Então não saia daí, fique ligadinho, compartilhe, esse link com os outros para que possamos mais e mais aprender da palavra do Senhor Jesus, nosso Deus. Então, chame aí todos para a sala, chame aí todos para a frente do seu televisor, para que possa assistir a EBD em casa, sendo transmitido através do Facebook e também do YouTube. Hoje vamos falar sobre a lição de número 4, que traz como tema o drama de Jó. Amém? Neste momento vamos ouvir um louvor da harpa cristã e logo após retornaremos com a leitura bíblica de hoje.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você que com certeza já está de posse da sua revista, né? Aqueles que ainda não adquiriu a revista, não adquiriu o seu material, pode solicitar-nos ao Nebit, ao dirigente da sua congregação, para que possamos juntos acompanhar essas 13 lições maravilhosas da parte de Deus para o nosso coração. Então vamos lá? Lição de número 4, tema: o drama de Jó. A leitura bíblica em classe está registrado em Jó, capítulo 1, versículo 13 a 22, e Jó, capítulo 2, versículo 6 a 8. Enquanto vamos lendo o texto áureo, você vai aí procurando, né, a leitura bíblica em classe. O texto áureo está registrado no livro de Jó, capítulo de número 2, versículo de número 21, que vai trazer o seguinte versículo. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática nos diz que, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Oh glória, que bênção! Passando para a leitura bíblica em classe, Jó capítulo de número 1, versículo iniciando com o versículo de número 13, que diz: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2, versículo 6. Adiante. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Ore comigo neste momento. Maravilhoso e bendito Deus, te louvamos e te bendizemos, meu Pai eterno, neste momento, Senhor, pela tua paz, meu Deus e meu Pai, pelo teu poder, pela tua essência em nossas vidas, Senhor Jesus querido. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Que neste momento, meu Deus, venhamos, ó Pai, aprender um pouco mais de ti. Que o Senhor abre as nossas mentes, meu Deus, para entender a tua palavra, compreender. E não somente isto, guardar e também as praticar, Senhor. Aos professores que estarão aqui ministrando, meu Deus, que o Senhor possa ser com eles, usando como canal de bênção em nossas vidas, Senhor Jesus querido Pai. A estes que estão nos assistindo do outro lado desta tela, que o Senhor possa, meu Deus, falar em cada coração,
que o Senhor possa alegrar, que o Senhor possa, meu Deus, o meu Pai eterno, ter misericórdia, Senhor. Ó Jesus, te louvamos e te bendizemos neste momento, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, Pai. É o que te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém? Peço que não saia daí. Já estaremos ouvindo os nossos professores de hoje, que estará trazendo esta maravilhosa lição para as nossas vidas. Amém? Deus os abençoe, professor Alailson Carias, irmã Marta Felizardo. Sejam bem-vindos a esta EBD em casa, em nome de Jesus. Queremos saudar a todos na paz do Senhor, aos que estão aqui de modo presencial e aqueles que estão online em suas casas. Saúdo também a professora irmã Marta Felizardo, que junto comigo nós iremos aqui transmitir um pouco da palavra de Deus. Pai do Senhor, professora Laílson, nessa EBD de hoje, nós iremos explanar sobre o drama de Jó. E nesse trimestre nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, que trata, do sofrimento, todo sofrimento e restauração de Jó. E hoje estaremos na lição 4, tratando do drama de Jó. Esta lição mostra como Jó manteve sua fidelidade diante de Deus. Todas as calamidades que assolaram a sua vida, a provação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de reproduzir algo semelhante. Jó era um homem rico e muito admirado no Oriente. E ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou num mar de calamidades. De repente, tudo na vida de Jó desmoronou. Os seus rebanhos foram roubados e dizimados. Os seus empregados foram assassinados e os outros foram mortos em um desastre aparentemente natural. Os filhos de Jó morreram todos no mesmo dia, os 10 filhos. E neste momento nós podemos ver em Jó 1:20 que Jó se levantou diante daquela notícia em que seus filhos haviam morrido. Ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Vimos que o sofrimento de Jó, ele foi multifacetado. Ele era físico, social, psicológico e emocional. A dor e o sofrimento de Jó era grande. No âmbito físico, ele tinha insônia, perdeu peso, tinha dores nos ossos, febre, furúnculos em todo o seu corpo que coçavam muito. E socialmente, nós vemos aqui que Jó perdeu todos os seus amigos, perdeu também a sua família, e todos zombavam de Jó, até as crianças, elas debochavam dele. Então a sua vida se tornou amargurada, ele ficou angustiado, e diante de Deus, Jó chegou a ficar sem esperança. E para concluir essa introdução, eu quero trazer a verdade prática de hoje que diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel. Devemos permanecer fiel, assim como Jó, diante de todas essas calamidades, ele manteve a sua fidelidade. Agora nós iremos para o tópico 1, com o professor Alailson. Amém. Excelente introdução da parte da professora Marta. E antes de entrar propriamente dito no tópico 1, tragédia de natureza econômica, subtópico 1, o sucesso na esfera comercial, vamos falar de uma maneira filosófica, em uma abordagem sistemática e também objetiva e rápida, o que é o drama.
O título é O Drama de Jó. O que vem a ser o drama? Quem já se perguntou sobre isso? Bom, de maneira mais simples, o drama, ele é uma palavra grega, um termo grego, que se origina do próprio vocábulo drama, em grego, que significa peça, ação. E numa aplicação mais direta, o drama é uma representação. Ele é algo que está agindo. Então, quando o título está dizendo O Drama de Jó, podemos fazer uma aplicação rápida dizendo a representação do que Jó passou. A ação do que Jó fez. E do que nós podemos fazer para tirar de proveito a nós, é claro, dentro desse contexto. É muito interessante, porque se nós observarmos o drama dentro dessa perspectiva literária e também filosófica, nós entenderemos o seguinte: a vida de Jó, esse estudo de hoje que vai falar sobre a tragédia que aconteceu na vida dele, teve um início, teve um pico, ou seja, um ponto mais alto, e depois, em lições que sobrevirão no futuro, que estudaremos, veremos a descida para a bênção de Deus. Então, praticamente nós vamos estudar o pico, ou seja, o auge do sofrimento de Jó. Praticamente nós vamos estudar hoje o ápice do que ele passou. O sucesso na esfera comercial. Jó era o maior de todos os homens do Oriente. O homem de Uz era admirado, respeitado, era rico e próspero. Quando a Bíblia fala que Jó era o maior homem do Oriente, é bem claro, é bem taxativo de que não tinha outro no Oriente, além dele. Poderia existir no Ocidente da época, que não era o mesmo Ocidente que nós conhecemos hoje. Poderia ter lá outro. Mas no Oriente, inevitavelmente, era Jó. Ele era admirado, próspero. Jó se destacava como homem de negócios, ou seja, um empreendedor. Na linguagem moderna, um empresário, um industrial, uma pessoa que trabalhava nesse ramo, empreender. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, estamos falando das ovelhas de Jó, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Na época, o transporte não era veicular da maneira que conhecemos hoje. Hoje é muito fácil, nós temos carros, temos motocicletas, temos metrô, algumas cidades têm o próprio trem, ferrovias e etc. Mas e na época de Jó? Nada disso existia. Existia como transporte jumentas, camelos. Era a maneira de fazer comércio, era a maneira de se utilizar para fazer transações comerciais, empresariais, de uma cidade a outra, de um vilarejo ao outro, de uma aldeia a outra, de um país ao outro da época. E quando nós olhamos para camelos e jumentas, pense no carro mais potente que você pode imaginar agora. Aquele que é econômico, aquele que não vai te dar tantos gastos. E aplique isso na questão dos camelos e jumentas. Eles eram animais, e na verdade são animais resistentes. Aguenta aí, no caso do camelo, um período sem tomar água, mas quando toma água também, praticamente desconta tudo, professora Marta. Praticamente o camelo desconta todo o período e ficou sem tomar água. Mas o que eu quero dizer aqui não é a questão da água. É a eficácia desses animais como uma maneira de comércio. Jó, ele tinha diversos camelos, ele tinha diversas jumentas. E pense nesse caso em uma pessoa que é dono da maior transportadora de carretas hoje, que é fretado
pelos governos, que é fretado por empresas particulares e etc. O dono dessas empresas hoje, eles faturam, faturam e faturam. Porque seus caminhões estão sempre na estrada, sempre trabalhando ali, seus motoristas e etc. Então as jumentas e os camelos, no caso de Jó, ele tinha vários clientes, sem dúvidas. E também ele usava para o seu próprio benefício, para a sua própria benesse. Nada mais justo, com certeza. Esse é um ponto em que nós agora vamos falar na esfera comercial. Agora vamos para a questão das ovelhas que produziam e proporcionavam lã para a produção têxtil. Sabemos muito bem que a lã da ovelha era utilizada e hoje um pouco menos, mas de certa forma ainda bem considerável, para se fazer vestes. Na antiguidade existia um modelo de vestes. Hoje existem outros. Mas não era só para fazer vestes que se utilizavam a lã das ovelhas. Diversas outras coisas eram importantes a partir da lã dessas ovelhas. Jó, tendo muitas ovelhas, era sinônimo e caráter de um domínio comercial. Assim como, tendo muitos camelos e jumentas, era uma caracterização de domínio na esfera de transportes. E nós veremos aqui no Sucesso na Esfera do Campo agora com a professora Marta sobre mais um assunto interessante. Então, acabamos de ver, né, o sucesso na vida, na área, né, na esfera comercial, e agora nós vamos ver o sucesso de Jó na esfera do campo. Sabemos que a atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato dele ter, né, como o professor Alailson falou, várias juntas de boi a seu serviço, demonstra que ele era um grande agricultor. Ele possuía grandes extensões de terras. Ele era um agricultor muito forte naquela época muito reconhecido ali no Oriente. E há quem diga que Jó era nômade. Alguns autores, né, falam que ele era nômade, mas pela extensão de terra e pela riqueza que ele possuía, tudo leva a crer que ele não era nômade. E também estudiosos destacam que a palavra hebraica abudá encontra somente em Jó, né, e também em Gênesis 26 e 14, que diz: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Então nós vemos aqui que a riqueza de Jó e o sucesso de Jó, tanto na área comercial como também na área, né, na esfera do campo, era tão grande que ele despertava inveja nas pessoas, a ponto, né, de desencadear tudo isso, dele acabar sofrendo, né, passar por todo esse drama, essas tragédias aí, porque ele era um homem de muito sucesso. E os bois, da mesma forma, e as ovelhas ofereciam, como já foi relatado aqui, a proteína animal, que seria a carne, e também, juntamente com as jumentas, alimentava a produção de laticínio. E isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor. Agora nós vamos ver o ataque do diabo na esfera comercial com o professor Alailson. Muito interessante essa parte do estudo sobre o ataque do diabo na esfera comercial da vida de Jó. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. Aí, esse subtópico 3, ele está muito linkado ao que eu falei no subtópico 1. Por quê? Porque nós vamos ter que resgatar aqui a questão das ovelhas, das jumentas, dos camelos, e dizer que tudo isso foi atacado. Por quê? Porque essa era a esfera principal da vida de Jó. E digo principal no ramo material. E o ataque vem de ninguém mais e de ninguém menos do que do próprio diabo. O diabo é aquele adversário. Nós sabemos que o ataque, ele sempre vem do adversário. O seu e o meu adversário,
adversário de nossas almas, Satanás e o diabo, ele luta constantemente contra nossas vidas. Com Jó não foi diferente. Primeiro, ele chegou para lutar contra os bens materiais do patriarca Jó. Nós veremos mais para frente que, não sendo isso o bastante para ele, ele apelou a Deus para outra área da vida de Jó. Satanás atingiu o centro das atividades, ou seja, seu negócio, o negócio de Jó, foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. E vamos pensar um pouco. Se Jó, ele era esse grande empreendedor que tinha esse grande negócio sob sua mão, quando tudo isso se trava, não só Jó, não só a família dele, que no momento agora era só a esposa dele, sofreriam. Pense na quantidade de pessoas que eram dependentes de Jó. Pense na quantidade de pessoas, de outros empresários, artesãos, etc., que necessitavam das jumentas, dos camelos, necessitavam das lãs, das ovelhas, que era de Jó. Jó, pense na figura de Jó como fornecedor. Imagine um fornecedor muito poderoso, que tem mercadoria e que tem condições de levar aquilo até você por um preço muito bom. Depois, da noite para o dia, é cortado. E agora? O que vai acontecer? Bom, primeiramente, muitos irão à falência. Nós pensamos sempre e falamos sempre que só Jó foi à falência, nesse caso aqui, né? A Bíblia não menciona, mas eu posso fazer uma conjectura de que muitas pessoas daquele mundo, na época, foram à falência juntamente com Jó. Jó foi o personagem anfitrião que se destacou. É o principal que a Bíblia diz. Porque o foco ali era ele. O adversário, Satanás, queria atacar ele. Queria atacar os bens dele. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Aí a Bíblia nos diz, né, que as jumentas, os camelos e as ovelhas sofreram ali um acidente, entre aspas, né? Um acidente, podemos dizer assim, natural, também natural entre aspas, porque foi algo provocado. Aí depois a gente vai discutir aqui, mas aí, como isso? Deus não detém o poder sobre a natureza? Por que a Bíblia diz que aqui, nesse contexto ali da destruição dos bens materiais de Jó, jumentas, ovelhas e camelos, de maneira natural, houve ali uma provocação demoníaca? Isso é papo para outro tópico. O que eu quero destacar aqui, fazendo esse link com o subtópico 1, é a devassa total, a destruição total nos bens de Jó, que prejudicou ele, sendo ele agora um falido, e prejudicou também inumeráveis outras pessoas que não temos nem dimensão de números para mencionar aqui. Passando para a professora Marta. Então, continuando aqui ainda no ataque de Satanás, né, na esfera do campo, nós vemos que, como ele perdeu tudo, né, ele precisaria de ter aqui um grande equilíbrio, né, para ele não desesperar diante de tanta tragédia, né? E podemos também fazer uma ponderação aqui. Nem sempre o empreendimento de alguém, quando quebra, é por investidura, né, de uma ação maligna direta. Nós vemos que aqui no caso de Jó foi uma ação direta, né, de Satanás. Mas nos dias de hoje nós podemos aplicar, nos nossos dias de hoje, muitas vezes uma empresa, né, ela vem a se quebrar e às vezes a pessoa até atribui isso, né, a uma tipo que foi, né, uma atuação maligna, né, uma intervenção maligna.
Mas aí nós vemos que muitas vezes é por uma má gestão, muitas vezes também é consequência daquilo que a pessoa faz. Às vezes a pessoa se endivida, entra aí no cartão de crédito e muitas vezes também é uma consequência de uma crise do mercado que leva a pessoa a quebrar. Então, nós vemos que aqui vamos colocar que estamos vivendo atualmente essa pandemia, né, atual, que foi uma pandemia global que afetou, né, assim, o comércio de cheio, afetou muitas pessoas, tem muitos segmentos que ainda não voltaram a funcionar. Então, assim, eu já vi casos, né, de pessoas, de empresas que fecharam, tiveram que mandar seus colaboradores, né, dispensar seus colaboradores, e ainda assim não puderam fazer nem a rescisão, né, trabalhista. Então, isso afetou. Teve muitos ramos que quebrou com essa pandemia. Então, isso é uma consequência de uma crise que estamos vivendo. Então, nem sempre nem tudo que acontece podemos atribuir a uma intervenção maligna, mas no caso do patriarca Jó, nós sabemos que foi uma ação maligna, que foi uma ação direta, porque ele era um homem justo, um homem que tinha ali a sua fidelidade, né? Ele era íntegro perante Deus e Deus permitiu. Mas só que também aqui nós podemos ver que foi colocado um limite. Quando Deus permitiu que Satanás fizesse isso, né, assolasse a vida de Jó dessa forma, mas também Deus deu um limite. Você só vai até aqui, até certo ponto. Aí ele pediu para que ele poupasse a vida de Jó. E nós vemos que quando Jó já tinha perdido ali todos os seus bens, né, do campo ali, seu gado, as ovelhas e tudo, e a sua família, né, nós vemos que até ali ele ainda não sucumbiu, ele manteve fiel, mas o Satanás, o diabo, né, ele não se conteve, ele quis mais, mas só que Deus permitiu. Então eu quero dizer o seguinte, às vezes estamos passando por uma dificuldade, mas saiba que Deus, ele nunca vai dar algo, uma tribulação que nós não possamos aguentar. Ele sempre vai nos capacitar, sempre vai fazer com que nós passamos por aquela prova, porque quando ele fez isso, ele permitiu que Jó passasse por tudo isso, ele sabia que Jó, ele tinha condições de passar por essa provação toda e manter-se íntegro, manter a sua fidelidade com Deus. Agora nós vamos para o tópico 3, que fala, né, irmão Alailson, da tragédia, né, na área de natureza familiar. E aí o professor Alailson com o primeiro tópico. Amém. Tragédia de natureza familiar, subtópico 1, filhos. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma catastrófica. Vamos entender uma coisa aqui primeiro. Quando os bandos deram sobre as jumentas, Jó se manteve. Quando fogo de Deus caiu do céu e queimou as jumentas e alguns funcionários, Jó se manteve. Quando 3 bandos deram sobre os camelos, Jó se manteve firme, ainda em um posto de rigidez, podemos dizer assim, emocional. Mas, antes de completar, deixa eu fazer aqui um resgate histórico. Os irmãos lembram muito bem da rainha de Sabá, que por ocasião ela foi a Salomão, e Sabá era a nação mais rica daquele momento, naquela época, né? Com capital lá em Maribe, dizem alguns historiadores. Mas aí, essa Sabá, antes ela de ser uma nação própria, de ser uma nação rica, próspera e poderosa, ela tinha como base piratas. Os historiadores vão dizer isso. Piratas. Que tipo de piratas? Os que afetam por navios? Não, não só esses. Tinham, além desses, pessoas que roubavam animais. Quando a Bíblia está falando dos bandos que deram sobre os camelos,
e dos que roubaram as jumentas são os piratas que foram e arrebanharam para si. E levaram para a nação que na época não era Sabá, era Seba, dizem os historiadores. Beleza, até aí tudo bem, né? Por isso que Sabá se tornou rica no futuro e por ocasião de Salomão a gente viu lá a rainha de Sabá. Mas o que eu quero dizer não é isso. Eu queria mencionar somente a questão dos bandos. Da onde que eram esses camaradas? Está explicado agora. Roubaram as jumentas, Jó ficou firme. Roubaram os camelos, Jó ficou firme. As ovelhas, com alguns funcionários, faleceram, Jó ficou firme. Mas aí chegou um momento em que a notícia do falecimento dos filhos de Jó chegou. Os 10 de uma só vez. E compensa até dar uma lida aqui no texto bíblico, que diz o seguinte: eis que um vento grande sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Só eu quem? O funcionário. Eles estavam reunidos na casa do filho primogênito de Jó, os outros 9. E faleceram. Agora, aconteceu algo inédito, que não tinha acontecido nos eventos anteriores. Quando Jó recebe essa notícia da morte de seus filhos, ele não aguentou. Ele não se manteve mais firme emocionalmente. Diz o próximo versículo: então Jó se levantou. Ou seja, até então ele estava sentado, não sei dizer se era sentado fisicamente ou assentado emocionalmente. Mas ele se levanta. Uma ação, né? Lembra do drama? Ação, uma peça teatral em ação. Aqui não era um teatro. Aqui era mais do que isso, era uma realidade. Só que ele agiu agora. A notícia da morte de seus filhos mexeu profundamente com ele. Com qualquer pai hoje na atualidade, isso também faria uma quebradura total por dentro no emocional. Perder um filho já é difícil, né? Perder Imagine um filho. 10. Boa observação. Perder um filho já é insuportável. É uma dor, né? Uma dor muito grande, imagina 10. Então Jó se levantou. Aqui vamos ver algumas cenas. O que ele fez nessa ação dele? Primeiro, se levantou. Segundo, rasgou seu manto. Terceiro, rapou a sua cabeça. Quarto, se lançou em terra. Sinal de humilhação total agora. Seus filhos eram muito valiosos para ele. E quinto, Satanás, podemos assim fazer uma conjectura, esperava agora a blasfêmia de Jó, né? Mas foi o contrário. Ele adorou a Deus. Ele adorou. A quinta cena, são 5 cenas aqui, num só versículo. Se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e o checkmate, adorou a Deus. Isso é profundo. Eu vou parar por aqui, porque nesse subtópico... Verdade. Agora nós vamos falar sobre a esposa de Jó. A esposa de Jó, ela, naquele momento ali de angústia, né, quando ela viu que o marido estava desesperado, tinha perdido tudo, estava numa situação terrível, já doente, aí ela falou para Jó, e isso está registrado em Jó, capítulo 2, versículo 9, que ela fala assim: Jó amaldiçoa Deus e morre. Essa frase é a frase mais chocante do livro de Jó. Talvez por isso seja objeto de tantas explicações. Muitos autores tentam assim suavizar, né, dando uma interpretação como que a esposa de Jó estaria seria só uma ironia, mas não foi, né? Não foi isso que aconteceu, né? As evidências depõem contra isso, né? Contra esse entendimento de alguns autores que tentam suavizar essa colocação aqui. Quando ela falou, né, aceite tudo isso, deixe de lutar e morre. Né? Alguns falam que ela falou isso, que era só orientando ele, pedindo para ele louvar a Deus, ficar em paz e morrer, né? Morrer em paz.
Mas a reação de Jó, ela, ao dizer que a sua esposa, ela falava como uma louca, então confirma o fato de que realmente, né, ela foi mesmo uma das frases mais difíceis aqui do livro de Jó, né? Aí agora nós vamos para o terceiro tópico, né? Porque nós já estamos já para o final da nossa lição, que é o fato, né? Nosso tempo está acabando. E nós vamos para o subtópico 3, o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó. Ainda hoje, ventos fortes continuam a soprar em famílias inteiras. Divórcio, drogas, etc. Aqui só para voltar um pouco na esposa de Jó e dar sequência aqui na questão do fato, né? Sim. Alguns entram na discussão ali. Como entender o palavreado da esposa de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morra. Alguns estudiosos, tipo Shokel, ele diz o seguinte: a palavra hebraica ali, amaldiçoa, ela deveria ser a kalal, que é de fato amaldiçoar, com sentido direto. Mas o que está no texto hebraico ali não é a palavra hebraica kalal, mas sim a palavra hebraica barak, que é completamente diferente da kalal. A palavra hebraica barak significa abençoar. Mas aí, a esposa de Jó iria dizer para ele assim: abençoa o teu Deus e morra. Não ficaria desconexo? Pela ação dela ali? Shokel, ele diz o seguinte: quando ela diz barak no sentido de amaldiçoar, ou seja, barak, abençoa, ela está fazendo ali uma aplicação, ela está querendo dizer o contrário, é uma ironia. O que ela quer dizer de fato é: amaldiçoa a Deus e morra. Mas aí ela pegou e usou, ao invés de kalal, barak. Abençoa teu Deus e morra. De maneira debochada, podemos dizer assim, né? Sim. Mas não é uma maneira debochada de maldade. Era de ver ali o sofrimento de seu esposo. Era uma ironia para ver ali o cessamento daquela destruição dele. Porque a situação dela também não era fácil, porque ela também foi atingida, né, professor? Olha só, ela também perdeu seus bens juntamente com Jó, né? Ela perdeu os filhos, então assim, né, a gente até entende, né, a situação. Entendemos. Mas só que ela aqui, ela pediu para Jó amaldiçoar, né, Deus? E Jó, ele manteve ali a sua fidelidade o tempo todo, né? Ele não fracassou em nenhum momento, né? Justamente. Ele falou: como uma louca, fala tu, mulher. Ou seja, dizendo: eu não vou recuar. Verdade. Eu não vou parar por aqui. Aí nós entramos no fato. O que é o fato? Existem diversos tipos de fato. Fatos históricos, fatos alegóricos, fatos e etc. Vamos parar de falar de fato, porque o fato aqui que nós estamos tratando, é preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção para não acontecer divórcios, destruição de lares, homicídios entre irmãos, entre famílias, entre amigos. Um vento forte soprou sobre a família de Jó. Na nossa família, ou nas famílias que conhecemos de outras pessoas, não é diferente. Nós sabemos de casos de amigos nossos que viviam esplendidamente bem. Mas aí, num certo dia, aconteceu algo trágico. Um assassinou o outro, e etc. Isso é um vento. E nós vemos isso hoje em dia. Verdade. E nós indo para o terceiro tópico, né, para o 3.1 aqui, que o diabo toca na saúde física, psicológica e mental, né? Então aqui ele toca na saúde de Jó. Então nós vimos que quando Satanás ele viu que Jó se manteve ali, né, não sucumbiu, manteve firme, não blasfemou, né, mas manteve a sua fidelidade a Deus. Aí ele viu que seu plano tinha fracassado, pois o patriarca ele tinha vencido, mesmo diante da dizimação
de todos os seus bens, de todos os seus familiares. Aí Jó, ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí no capítulo 2, versículo 6 de Jó, Deus dá permissão para o adversário tocar na saúde de Jó. Só que Deus lhe deu o limite. Só toca na saúde. Aí no capítulo 2, versículo 7, Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó da planta do pé ao alto da cabeça, de uma chaga maligna, né, onde ele sofreu, onde foi muito difícil. Eu creio que foi a pior parte, porque tocou no físico dele. Isso já atingiu também a saúde mental, já passando para a saúde mental, porque um sofrimento dessa natureza, que já vinha acumulando, né, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família, e com certeza, na Bíblia não fala que Jó entrou em depressão, não fala que, em momento nenhum, mas nós sabemos que ele realmente ficou abalado, né, psicologicamente, quando ele fala ali, quando ele amaldiçoa, né, amaldiçoa o dia do seu nascimento. Nós vemos que só uma pessoa muito afligida, muito sofrida, que poderia, né, amaldiçoar o dia que, né, não queria nem que fosse lembrado, nem que fosse mais celebrado. Então, só debaixo de uma grande pressão psicológica é que as pessoas chegam a tal ponto. Aí, professor, a saúde física, né, poderia explicar para nós? Isso foi bem detalhado, né, sobre a saúde física dele, né, e aqui dizendo que raspar as feridas era uma prática que o homem antigo, na antiguidade nesse caso, que quer dizer que adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Desgraça aqui não é um sentido de palavrão, mas é um sentido de tragédia, é um sentido de ausência de saúde. E que saúde era essa? A saúde física. Quer nos derrubar de uma maneira geral, é nós termos algum problema físico, seja na saúde ou alguma deficiência. Às vezes tem uma saúde boa, mas tem uma deficiência física. Às vezes tem um bom físico, mas tem uma saúde péssima. Isso acaba com qualquer ser humano. E Satanás, quando Deus deu a ele essa condição, esse limite, foi condicional. É bom observar aqui que quando Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, no sentido físico, mental, psicológico, emocional, ele teve uma condição: poupar a vida de Jó. Ele poderia fazer outras coisas, como ele fez, que foi atacar a saúde. Atacou a saúde física dele, colocando ali uma enfermidade, para tentar separar ele de Deus. Aí nós entendemos quando o apóstolo Paulo diz que nada nos separará do amor de Cristo. Na época, Jó não conhecia essa pessoa, Cristo Jesus, né, como nós entendemos hoje. Mas ele tinha uma fé muito firme em Deus, e o amor que ele tinha em Deus não o separou, mesmo diante de uma tragédia, de uma enfermidade física. Amém. Concluindo, né, vamos partir Sim. agora já para a conclusão. Nós vimos que Jó, ele foi provado de uma forma muito dura, tanto no seu trabalho, como na sua família, também na sua saúde, né? Então, nós vemos que somente um homem com uma fé inabalável consegue manter, né, diante de uma calamidade dessa natureza. O diabo chegou assim ao ponto máximo, né, com ele, mas ele se manteve ali fiel, se manteve firme. E o Senhor, né, Deus, ele reverteu a situação de Jó, que tanto é que ele prosperou Jó, deu tudo em dobro, ele voltou a ter 10 filhos, né? Ele teve a sua saúde restaurada e ele passou a ter tudo novamente, ele, né, conseguiu vencer. Foi né? restauração, né? Aí nós entendemos o que é o drama, fazendo aí um resgate do que foi dito anteriormente, o drama de Jó. Ou seja, a representação de Jó para nós hoje. É claro que o meu sofrimento do passado, ou o que virá no futuro, o seu sofrimento do passado, ou o que virá no futuro, ou o seu sofrimento agora, não se compara com o de Jó.
não temos nem como fazer um paralelo. Mas o nosso sofrimento hoje, ontem ou futuramente, ele tem uma solução. Assim como o de Jó teve uma solução. O sofrimento de Jó não foi eterno, não foi para sempre. Foi apenas uma representação, apenas uma maneira de Deus dizer a Satanás: ele é meu servo íntegro, diz a Bíblia. Íntegro. Essa palavra íntegro, ela é tão profunda. Se nós tivéssemos um pouco, vou ser atrevido a dizer, se tivéssemos 40% de integridade do que Jó tinha. Jó, ele é um grande exemplo para nós, né? Devemos seguir o exemplo dele. E quando estivermos diante de provações, que nós também neste mundo temos provações, né? Passamos por situações, né? Então nós temos que nos lembrar de Jó. Ele foi assim um grande exemplo onde a gente deve seguir, tentar ser pelo menos 40%, como diz o professor Alailson, né? Que assim nós poderemos com certeza ser vitoriosos e chegarmos lá, né? No nosso alvo, que é, né, Deus, que é os céus, né? A nossa vida eterna, né? Então nós temos que nos manter íntegro, assim como Jó. Esse foi o tema de hoje da lição 4, o drama de Jó. E nós agradecemos por essa oportunidade de termos ministrado essa lição. Eu também quero agradecer, né, a todos pela atenção e a paz do Senhor para todos. Glória a Deus, né? Que bênção, lição maravilhosa. Agradeço ao professor Laís Carias e à professora irmã Marta Felizardo por estes momentos tão maravilhosos que só acrescentam, né, o conhecimento para a nossa vida, para a nossa alma. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um que ficou aí na frente, né, da sua tela, do seu televisor, ouvindo aqui a palavra do Senhor. Que Deus possa ricamente lhe abençoar. E dizer que não perca a próxima lição, a lição de número 5, que vai falar sobre o lamento de Jó. Então é continuidade dessas 13 maravilhosas lições, né, da Escola Bíblica Dominical que estaremos aqui trazendo para você, para abençoar você e a sua família. Neste momento já estamos encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical mais uma vez, né? Agradecer pela sua presença. E eu quero convidar você para orar comigo neste momento. Feche os seus olhos para que possamos agradecer ao Senhor por mais uma dádiva, por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de fazer ou de ensinar e também de aprender na Escola Bíblica Dominical. Oremos neste momento. Maravilhoso Deus, Pai eterno, neste momento te agradecemos, Senhor Jesus querido, por mais uma escola bíblica, Senhor, sendo feita, sendo realizada. Meu Deus e meu Senhor, estes, Pai, estes que ficaram, meu Deus e meu Pai, até o final, ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus querido, tenho certeza que o Senhor tem falado poderosamente no coração de cada um, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus e meu Pai, a estar na Tua presença, a manter a nossa santidade, Senhor, a manter, ó Pai eterno, sim, Jesus querido, o padrão divino que o Senhor requer das nossas vidas, ó Pai, e isso só é possível estudando e analisando, Senhor, a Tua palavra, meu Deus e meu Pai eterno, porque é nela que nós encontramos o que devemos fazer, é nela que nós encontramos o nosso modo de viver, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, o que o Senhor venha operar milagres, meu Senhor, através deste programa, que o Senhor venha operar, meu Deus e meu Pai eterno, sinais e maravilhas, que o Senhor venha, meu Deus, ter misericórdia de cada um de nós, Senhor, que o Senhor venha capacitar ainda mais os professores que aqui ministraram a Tua palavra e que hão de ministrar, Senhor. Te louvamos e te agradecemos nesta manhã, em Teu nome, amém e amém, Senhor Jesus querido.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.